Olá, começa agora o Terças Mediarb. Muito bem-vindo ao nosso canal, sou Asdrubal Júnior. Você está acostumado a me ver aqui sempre ao lado da Ana Barbosa. Terça-feira, às 11h30, nós temos aqui marcado o nosso programa ao vivo, o Terças Mediarb. Hoje, em razão do período de festas, nós não estamos ao vivo e eu não pude fazer o programa juntamente com a Ana Barbosa, que também está curtindo o seu merecido descanso, né? Mas não queria deixar de registrar para vocês algumas mensagens importantes sobre assuntos relacionados aos meios adequados de tratamento de disputas, conciliação, mediação, negociação, arbitragem e outras metodologias. Como você já sabe, você sempre assiste aqui no nosso canal Momento Arbitragem. Há muitos anos nós produzimos conteúdo de qualidade para tratar sobre temas relacionados aos meios adequados, e não à toa que nós nos tornamos aqui o primeiro canal do YouTube brasileiro dedicado a esse tema e que já produziu centenas e centenas de vídeos que estão à sua disposição aqui no canal. Sempre temos um tema do dia. Então hoje, excepcionalmente, nós temos um tema mais curto, vamos falar com brevidade. Estamos aqui no período de recesso, naturalmente, você pode me ver aqui que eu estou dirigindo, estamos aqui em período de viagem e aproveitando aqui para poder gravar um pouco a mensagem para vocês. Então tá, qual que é o tema de hoje? O nosso tema de hoje é falar sobre cláusula de mediação. Sim, isso mesmo. Cláusula compromissória de mediação. Você já nos viu falando aqui em outros vídeos sobre cláusula de arbitragem, em outros vídeos também falando sobre cláusula de mediação, vídeos mais antigos. Mas chegou a hora de a gente tratar agora com um vídeo mais contemporâneo sobre uma cláusula compromissória de mediação. Bom, o que isto quer dizer efetivamente? Que você poderá prever no seu contrato com a outra pessoa, contrato de qualquer questão, questões comerciais, compra e venda, locação, relações de trabalho, outras prestações de serviço, contrato de empreita. Então, todo tipo de contrato que eventualmente pode surgir uma eventual disputa, pode ter a previsão nesse contrato de uma cláusula compromissória. Essa cláusula compromissória vai estar prevendo que, se surgir uma divergência entre as partes desse contrato, essa divergência deve ser submetida àquela forma de resolução que ficou adotado na cláusula compromissória. Quando você nos ouviu aqui falar sobre cláusula compromissória de arbitragem, então é porque tem uma cláusula no contrato prevendo que, se tiver uma disputa, vai resolver por arbitragem. Mas pode ser que nesse contrato tenha uma cláusula compromissória de mediação e não de arbitragem. Você já que nos acompanha há algum tempo já sabe claramente a diferença entre essas metodologias, a mediação e a arbitragem. Sabe que a arbitragem é um método heterocompositivo, em que as partes vão escolher um árbitro e vão entregar a esse árbitro a missão de dizer quem está certo, quem está errado, em que medida está certo ou errado. Enquanto a mediação é um método autocompositivo, que vão as partes submeter ao procedimento de mediação e escolher o mediador como um facilitador desta conversa, desse diálogo que vai se desenvolver entre as partes, não para impor nenhuma solução, nem para dizer quem está certo ou quem está errado, mas para ajudar as pessoas a dialogarem de forma produtiva e eficiente, para que juntas elas possam construir uma solução que nós chamamos de solução de consenso, ou seja, chegarem a um acordo. Então é isso que a mediação vai contribuir para resolver o problema. Claro que não há certeza alguma absoluta de que aquela disputa se resolverá por um acordo. Pode ser que as partes não consigam chegar a um entendimento e que efetivamente o assunto não seja completamente resolvido e que tenha que depois se submeter a outra metodologia de solução, como, por exemplo, a arbitragem, ou que as pessoas resolvam ingressar com uma ação judicial para resolver aquela divergência. Mas grande parte dos problemas
têm grande potencial de serem resolvidos com a ajuda de um facilitador, que é o mediador, a ter uma solução consensual, em que as partes vão entender os contornos dessa controvérsia, entender e perceber quais são seus reais interesses e as suas necessidades, também entender os reais interesses e necessidades da outra parte, e elas vão dialogar para tentar encontrar uma solução que de algum modo procure atender, ao menos em boa parte, tanto os interesses de um lado quanto os interesses do outro lado, e por isso podem construir uma solução criativa consensual para resolver a questão. Então, o que faz a cláusula de mediação? Faz estabelecer a previsão de que, se tiver uma divergência entre elas, antes de ingressar com uma disputa ou judicial ou em uma arbitragem, vão tentar a solução por mediação. Quando elas estabelecem isso numa cláusula compromissória, elas se obrigam a tentar resolver nesta autocomposição, nesse diálogo facilitado pelo mediador. Então elas se comprometem a tentar essa solução amistosa de autocomposição. Ou seja, não podem partir para uma solução contenciosa em um processo judicial ou em uma arbitragem sem antes tentar a solução por mediação. Esta cláusula de mediação está plenamente prevista e amparada na lei de mediação. A lei de mediação autoriza que as partes, caso queiram, claro, é um acordo de vontades isso, autoriza que elas possam prever isso em um contrato, utilizando a chamada cláusula de mediação. Esta cláusula de mediação, a lei estabelece que ela deve trazer algumas características importantes. Uma delas, por exemplo, é prever que esta mediação deve começar em tantos dias e ser concluída em tanto tempo. Então ela vai prever um tempo mínimo para ter início, um tempo máximo para ser concluída. Ela também pode prever, a lei estabelece que ela deve prever isso, mas caso as partes tenham se omitido nessa previsão, a lei já traz uma solução, mas deve prever também uma consequência, a chamada previsão penal, cláusula penal, pelo não comparecimento de uma parte à primeira reunião de mediação. Ou seja, então as partes estão se obrigando a tentar a solução por mediação. E essa cláusula vai ter um item que vai prever, olha, se a parte, apesar de estar comprometida a tentar resolver por mediação, simplesmente não comparece a essa reunião de mediação, então terá uma consequência. E a penalidade vai estar escrita então nesse contrato, nessa cláusula. Pode ser uma penalidade financeira, ou seja, não compareceu, vai ter uma multa de X reais. Então, a previsão. Quando as partes se omitem e não fazem essa previsão expressamente, então a própria lei de mediação traz uma previsão como uma cláusula penal, né? Como consequência pelo não comparecimento à audiência ou à primeira reunião de mediação, para ser mais preciso. E essa consequência que a lei traz, sem prejuízo, claro, das partes fazerem uma previsão diferente dessa, mas esta previsão da lei, ante o silêncio das partes, a omissão das partes, é de que a parte que não comparecer ficará sujeita a pagar 50% das custas e dos honorários do procedimento contencioso posterior. Então veja, elas estão prevendo que vão tentar resolver por mediação. Se não conseguirem resolver por mediação, vai ter um procedimento contencioso depois. Mas se uma das partes que se comprometeu não comparece a essa primeira reunião de mediação, sem um motivo justificável, naturalmente, é notificada que tem que comparecer e simplesmente não comparece, embora devidamente comunicado. Então a lei vai prever que, se as partes não fizeram uma previsão diferente, a lei vai prever que essa parte que não compareceu já estará responsável por pagar 50% das custas e dos honorários do procedimento posterior.
que pode ser um processo judicial ou pode ser uma arbitragem, conforme esteja previsto também no contrato, na cláusula compromissória. Mesmo que venha a ser vencedora dessa disputa posterior, isso mesmo. Então a parte não compareceu à primeira reunião de mediação, aí vai ter um processo posterior. Nesse processo posterior, essa parte que não compareceu, ela vence o processo, então ela não teria que pagar as custas nem os honorários desse processo, porque ela venceu, mas como ela não compareceu à primeira reunião de mediação e as partes não fizeram uma previsão diferente na cláusula compromissória, então a lei já colocou como consequência que essa parte que não compareceu terá que arcar, mesmo sendo a vencedora, terá que arcar com 50% das custas e dos honorários correspondentes. Ou seja, então, veja, houve um processo judicial, por exemplo, posterior. Essa parte que não compareceu venceu. Ela vai pagar 50% das custas judiciais, não precisaria pagar porque ela venceu, mas como não compareceu, ela vai ter que pagar 50% e ainda vai pagar 50% dos honorários de sucumbência que o juiz fixar, né, para que a parte vencida pague a parte ao advogado da parte vencedora. Então ela, que é parte vencedora, terá que pagar 50% desses honorários de sucumbência. Isso representa uma consequência relevante, ou seja, 50% das custas já pode ter um impacto importante, e além do impacto dos 50% das custas, você tem 50% dos honorários. Lembra que os honorários, segundo o Código de Processo Civil, podem ser fixados entre 10% e 20%. Então, quando ele está falando em pagar 50%, pode estar impondo ali a parte pagar de 5% a 10% de honorários para o advogado da parte vencedora. A parte vencida que teria que pagar, mas neste caso, essa metade está sendo arcada pela parte vencedora mesmo, porque ela não compareceu à primeira reunião de mediação que foi marcada, porque foi feita a previsão da cláusula compromissória de mediação. Então aqui é só para dar um exemplo do que a lei traz como consequência pelo não comparecimento à primeira reunião de mediação. Isso nos permite destacar para vocês, por exemplo, que sim, uma faculdade as partes poderem prever o caminho da mediação e adotar ele no contrato como uma cláusula compromissória. Mas a partir do momento em que aceitam prever o caminho da mediação e adotar isso como cláusula do contrato, passam agora a se obrigar a cumprir esta previsão. Então, passa a ter um caráter de obrigatoriedade. Então alguém poderia perguntar, mas professor, então você está querendo nos dizer que é obrigatório comparecer à primeira reunião de mediação? Sim, será obrigatório se as partes tiverem feito a previsão da cláusula compromissória de mediação. Se não tiver a cláusula compromissória de mediação, pode ter uma tentativa de mediação também. Mas aí, neste caso, o não comparecimento a uma mediação, a primeira reunião de mediação, que não estava prevista como cláusula compromissória do contrato, foi apenas uma tentativa que uma das partes fez convidando a outra parte para tentar se submeter a uma mediação, e a outra parte não foi, ela não está sujeita às consequências previstas na cláusula, porque não existe essa cláusula, nem está sujeita às previsões da lei de mediação, porque esta não é a hipótese que ela tem a obrigatoriedade de comparecer. Esse convite que ela recebeu para mediação, quando não tem a cláusula, é um convite de comparecimento facultativo. Mas quando tem a cláusula de mediação, o convite não tem caráter de participação voluntária facultativa, tem um caráter de participação obrigatória. Mas aí alguém poderia, professor, mas você está nos dizendo aqui que é obrigatório comparecer à primeira reunião de mediação quando tem a cláusula compromissória de mediação. Mas isso não fere com aquela ideia de que a mediação é voluntária, de que um dos princípios que orientam a mediação é a voluntariedade?
sim. Você tem como princípio regente da mediação a voluntariedade. Ninguém é obrigatório a participar efetivamente da mediação. Mas quando tem a previsão da cláusula de mediação no contrato, você é obrigado a participar da primeira reunião de mediação. Não é obrigado a seguir com a mediação. Você pode ir para a primeira reunião e dizer: olha, eu não quero seguir com a mediação, respeitado o princípio da voluntariedade, você não está obrigado a se submeter e seguir com a mediação, mas está obrigado, por força contratual e por disposição da lei de mediação que prevê que, havendo essa cláusula no contrato, você tem que comparecer à primeira reunião sob pena da consequência prevista no próprio contrato, ou não havendo essa previsão, essa que nós acabamos de descrever, dos 50% de responsabilidade sobre as custas e honorários advindos do procedimento posterior, ainda que vencedor nesse procedimento posterior. Então, essa é uma das características da previsão da cláusula de mediação. É interessante ter a previsão da cláusula de mediação? Eu costumo ouvir muitas vezes essa pergunta. Eu diria que sim, é muito interessante, porque o potencial de resolver uma divergência entre as partes com a ajuda de um facilitador competente, experiente, que as partes vão escolher para conduzir esse procedimento de mediação é muito grande. E o que você pode poupar de tempo e de custos, investimentos e naturalmente implicar em economia para as partes em resolver pela mediação é muito favorável, é muito positivo. Então, prever a cláusula de mediação, eu diria que é uma ótima previsão, sim. Outra característica que a gente poderia acrescentar aqui, antes de fechar o nosso vídeo, sobre cláusula compromissória de mediação, é que esta cláusula pode ser também combinada com outras metodologias. É o que nós chamamos de cláusula escalonada. Então você pode prever a mediação e já prever, caso a mediação não tenha condições de efetivamente de ajudar as pessoas a chegar à solução definitiva do problema, então pode já estar prevendo como sequência para resolução dessa disputa um procedimento de arbitragem, que aí seria uma cláusula escalonada, med arbi, ou seja, começa com a mediação. Se a mediação não for suficiente para ajudar as partes a resolver definitivamente o problema, depois as partes então ingressam com o procedimento de arbitragem que já vai estar previsto nessa cláusula med arbi, essa cláusula compromissória escalonada de mediação e arbitragem. Então, isso para ilustrar também essa possibilidade. Outra característica que a gente poderia complementar para falar sobre cláusula compromissória de mediação é que as partes ali podem estabelecer se vão ter uma cláusula institucional ou ad hoc, ou seja, elas podem adotar uma câmara de mediação, um centro de mediação, um escritório especializado de mediação, e já prever essa instituição na cláusula. Por isso, uma cláusula compromissória de mediação institucional. Vamos estar prevendo a instituição que vai administrar essa disputa, esse procedimento de mediação, e vai adotar o regulamento desta instituição para reger como vai se desenvolver este procedimento de mediação. Então, isso é uma cláusula compromissória institucional de mediação. Isso é possível perfeitamente de ser feito e é bastante comum. Mas você também pode ter a cláusula ad hoc. Então, vamos, por exemplo, aqui ilustrar que você conhece um mediador, que as partes conhecem um mediador que entendam ser muito qualificado, e já querem deixar previsto no contrato entre elas que, se elas se desentenderem em algum momento ao longo desse contrato, que elas gostariam da ajuda desse mediador. Então você pode ter já uma cláusula compromissória de mediação ad hoc, em que você já vai prever o mediador ou a equipe específica de mediação, já vai estar lá o nome dele como sendo o mediador que vai conduzir o procedimento. Se for uma cláusula institucional, essa que escolhe uma
instituição de mediação, um escritório de mediação, um centro de mediação, uma câmara de mediação, e adota o regulamento dela para reger. Você ali pode ter também algumas previsões de como vai ser estabelecido o critério para escolher o mediador ou os mediadores que vão conduzir aquela mediação. Então está escolhida a instituição e como nós vamos escolher os profissionais. Então já pode estar escrito na sua cláusula como vocês vão fazer essa escolha. Caso isso não esteja escrito, a lei de mediação prevê uma hipótese supletiva, né? É uma hipótese para resolver quando as partes não fizeram uma previsão diferente. E nessa hipótese supletiva, ou seja, aquela pessoa que solicita o procedimento de mediação, que toma a iniciativa de solicitar o procedimento de mediação, indicará 5 nomes de mediadores e submeterá esses nomes a outra parte, a parte que está sendo convidada para participar dessa mediação. Embora esteja se chamando de convite aqui, como tem uma cláusula compromissória, é sim um convite no sentido técnico, porém esse é um convite cujo comparecimento é obrigatório, como nós acabamos de falar agora há pouco, e se não comparecer tem a consequência prevista na cláusula ou a consequência prevista na lei de mediação. Então tá, eu escolho 5 nomes, eu que estou tomando a iniciativa de solicitar o procedimento de mediação, vou escolher 5 nomes dentro dessa Câmara e vou encaminhar esses 5 nomes para a outra parte, dizendo, olha, estou solicitando a mediação e os nomes que eu estou indicando aqui para ser mediador são esses, fulano, beltrano, ciclano, ou seja, os 5 nomes que você vai listar com seus respectivos currículos e tal, com as informações que vão ajudar a outra pessoa a entender quem é cada um daqueles profissionais. Caberá a esta pessoa convidada fazer a seleção do nome que deseja que seja o mediador, dentro dos 5 nomes que você indicou. Então eu faço uma lista de 5 e ele vai lá e escolhe dentro dessa lista um dos nomes. Essa é uma metodologia prevista na lei de mediação para quando as partes não fizeram uma previsão diferente dessa. Se elas tiverem feito uma previsão diferente, seguirá a previsão que elas tiverem desenhado nessa cláusula. Mas não tendo previsão, então segue-se a previsão disposta na lei de mediação. Lembrando que esta mediação pode levar as partes a uma solução completa e definitiva dessa divergência, mas pode levar a soluções que não são integrais, completas. Podem ser soluções de fragmentos do problema, ou seja, faço um acordo parcial para resolver uma parte do problema, ou posso fazer um acordo processual, né? Um acordo ou para resolver uma parte do problema, ou um acordo para definir como vai ser o nosso processo posterior, ou seja, o chamado negócio processual. Isso também pode ser produto de um acordo e uma mediação. Posso fazer também um acordo instrumental. Seria esse acordo instrumental? Definir que vamos produzir uma prova, fazemos um acordo que vamos produzir uma prova dentro desse procedimento de mediação, como por exemplo uma perícia, e que vamos utilizar o conteúdo daquela prova para nos ajudar a tentar chegar a um entendimento por consenso. Mas que, caso a gente não chegue a essa conclusão de consenso, apesar da prova nos ter dado dicas, né, de quem possa estar mais certo que o outro, apesar disso não chegamos ao entendimento, mas podemos ter nesse acordo instrumental, como produto desta mediação, a definição de que poderemos utilizar o conteúdo dessa prova em um processo contencioso posterior, no processo judicial ou no processo de arbitragem. Por quê? Porque nós acordamos assim, estará como objeto, como produto desta mediação, este acordo. Então, se fizermos assim, é perfeitamente possível. Ah, professor, isso não estará quebrando com a confidencialidade que rege a mediação?
esta é uma restrição à confidencialidade, sim, é uma certa quebra da confidencialidade, mas é uma quebra autorizada pela lei, porque a lei admite exceções à confidencialidade, e uma dessas exceções à confidencialidade é exatamente as partes acordarem de uma maneira diferente de que grau de confidencialidade vão ter ou se não terão confidencialidade naquele procedimento. Então elas podem estar acordando que vão utilizar o conteúdo de uma prova que venha a ser produzida porque elas consensuaram assim no curso da mediação para aproveitar todo o tempo, o trabalho que dedicaram para se envolver na produção daquela prova e os investimentos que fizeram na produção da própria prova. Então isso é só para ilustrar que a mediação pode te dar uma amplitude enorme de formas de resolver. Então pode te ajudar a resolver o acordo como um todo, definitivo, e acabar totalmente o problema. Pode resolver uma parte do problema, faz o acordo sobre um aspecto do problema e sobre o outro aspecto vamos continuar discutindo. Podem fazer um acordo sobre que tipo de solução vão utilizar depois, que metodologia vão utilizar depois. Não estava previsto na nossa cláusula compromissória de mediação que se não desse certa mediação iríamos para uma arbitragem, mas estamos nessa mediação acordando agora que se não conseguirmos resolver com mediação, estamos já elegendo a arbitragem como procedimento posterior. Então essa é uma demonstração de um acordo de método de solução posterior. Então essa é uma das formas. E você pode ter um acordo instrumental, como nós acabamos de dar o exemplo, ou pode ter um acordo de definir como vai ser o passo a passo do processo, ainda que seja um processo judicial. Você pode fazer o chamado negócio processual como produto desta mediação. Então, agora fechando o assunto, vale a pena ter uma cláusula de mediação no seu contrato? Eu diria que em geral vale muito a pena, pode te economizar muito tempo, muito dinheiro e te aproximar de ter a melhor solução, que é aquela solução que as partes estão construindo em conjunto, a solução facilitada por um mediador qualificado, habilidoso, competente, experiente, que vai ajudar as partes a vencer os impasses, a destravar aquele diálogo que estava difícil antes de tentar a mediação. Então ajudar a ter uma comunicação mais produtiva e eficiente para construírem juntos uma boa solução. E nada melhor, não terá solução melhor que nenhum juiz conseguirá entregar, que nenhum árbitro conseguirá entregar, do que a solução que as partes podem construir. Por isso, respondendo de uma vez por todas, vale a pena sim ter a cláusula compromissória de mediação. Mas se não chegar a solução nenhuma, aí partirão para um procedimento contencioso posterior, que será a arbitragem, se assim tiver previsto, ou será o próprio processo judicial. Mas todo o esforço que fizeram na tentativa de construir a solução em uma mediação poderá lhe trazer ganhos importantes, apesar da solução não ter sido completamente encontrada nesse procedimento de mediação. Que ganhos são esses, professor? Eu diria que um dos primeiros ganhos é entender a perspectiva do outro lado. Entender isso te ajuda a ter uma percepção mais completa do problema. A outra questão é melhorar a comunicação entre as partes. Muitas vezes uma mediação não resulta em um acordo naquele momento, mas começa a encaminhar condições para que num futuro breve as partes possam vir a se entender, ou em uma negociação direta, ou novamente com a facilitação de um conciliador ou de um mediador. Então você tem isso. E por outro lado, a entender também as suas fragilidades, entender a perspectiva do outro e ressignificar a própria discussão na sua cabeça. Então, em geral, traz ganhos. Sem falar que, se você faz uma mediação extrajudicial porque estava previsto a cláusula compromissória de mediação no seu contrato e não resulta em um acordo total e completo para fechar a questão, você pode estar já prevendo nessa própria cláusula compromissória de mediação e depois no termo inicial de mediação, está prevendo que dispensarão a tentativa
de solução por conciliação ou mediação perante o processo judicial, se esse for o próximo destino para resolver essa controvérsia. Ou seja, economizarão tempo e dinheiro no processo judicial, porque já tentaram extrajudicialmente e estão abrindo mão de fazer essa tentativa no processo judicial. É bom lembrar aqui que a audiência de conciliação ou mediação no processo judicial, a priori, é obrigatória pelas novas regras lá do Código de Processo Civil atual, em vigor. Mas essa obrigatoriedade pode ser deixada de lado se as partes convencionarem, se todas as partes manifestarem que não querem a tentativa. Como eles fizeram esse acordo prévio de que não querem a mediação judicial, até porque tentaram a mediação extrajudicial, então estarão dispensando toda essa etapa do processo judicial, que em geral leva meses, porque até marcar a audiência, escolher um mediador, notificar as partes, elas serem cientificadas e ter o procedimento de mediação judicial, isso pode ter levado vários meses, e você terá abreviado todo esse tempo no seu processo judicial se tiver previsto a cláusula compromissória de mediação. Então há muitos ganhos a fazer. Esse foi o assunto de hoje. Eu quero aproveitar aqui para pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, nos dê esse carinho, esse crédito. É muito importante para a gente ter a sua inscrição e a sua participação. Não deixe de fazer seus comentários aí no YouTube, faça seus comentários, suas perguntas, sugestões de pauta, críticas construtivas, todas são bem-vindas. Fique à vontade para fazer, mas não deixe de se inscrever, isso é muito importante para a gente. Não deixe de curtir o nosso vídeo, porque também nos ajuda a ter mais relevância para o YouTube e fazer com que a nossa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Compartilhe também, isso também é uma maneira muito generosa e graciosa de você poder nos ajudar. E tudo isso não te custa nenhuma moedinha, é absolutamente gratuito você poder fazer esse carinho pra gente. Então fica aqui o meu sincero pedido de contribuição com o nosso canal. Seja curtindo, comentando e compartilhando, seja também se inscrevendo no canal. Quero deixar aqui uma mensagem de um 2022 muito abençoado para você. O próximo encontro que a gente vai ter aqui, já teremos tido a virada do ano. Quero deixar aqui o meu carinho à nossa colega de bancada, Ana Barbosa, que está curtindo o seu merecido descanso nesse momento. E um abraço para cada um de vocês, um voto realmente de um 2023 abençoado. Grande beijo para você, te espero no próximo programa e feliz 2023 para todo mundo. Beijo, tchau, tchau.